Agora é sobre o editorial da Folha. Bisoto, eu vou pedir para você ler, porque como eu estou pelo celular, está muito pequeno aqui e eu já sou bem cegueta. Bolsonaro de volta. Ex-presidente tem recepção fria, mas mantém potencial de líder da oposição. É para ler o editorial. Quer que eu leia o editorial inteiro, Renato? Não Assim, foi o retorno apoteótico que Jair Bolsonaro, sem dúvida, almejava. No aeroporto de Brasília, onde o ex-presidente desembarcou, um esquema de segurança da Polícia Federal desmobilizou a maioria de seus apoiadores. Na sede de seu partido, o PL, a concentração de pessoas não passou de irrisória. Há bons motivos para a frieza na recepção. A viagem aos Estados Unidos, realizada antes do mandato acabar e com o propósito mesquinho de evitar a passagem da faixa presidencial, soou mal entre seus eleitores moderados, como se fossem os moderados que vão receber ele. Os ataques tresloucados de 8 de janeiro ampliaram a fadiga com o radicalismo, enquanto os 89 dias que Bolsonaro passou em solo americano arrefeceram os ânimos de seus correligionários fervorosos. Se existe algum simbolismo nessa chegada melancólica, ele diz pouco sobre o futuro de Bolsonaro. Dono de capital eleitoral imenso, ele ainda se apresenta como o principal nome da direita nacional. Daí porque merecem ser tomadas como um grão de sal as suas tergiversações as suas declarações sobre a liderança da oposição. O ex-presidente até pode tergiversar quanto a isso e fingir que esse papel não lhe compete, mas seu plano de viajar pelo país indica a intenção inequívoca de galvanizar bolsonaristas Brasil afora. Será uma situação inédita, porque ex-moradores do Palácio do Planalto sempre se mantiveram uma distância respeitosa e protocolar do dia a dia oposicionista. Quebrar protocolos é uma das marcas do bolsonarismo. Mesmo na presidência da República, Bolsonaro fez questão de ignorar regras e desrespeitar liturgias, apenas para lapidar sua identidade de personagem antissistema. Por baixo desse verniz, contudo, Bolsonaro não se diferencia de tantos outros políticos. Desfruta vantagens de ex-deputado, receberá R$ 39.293 para assumir a presidência de honra do PL e acumula problemas em série na Justiça. Contam-se só no Supremo Tribunal Federal 6 inquéritos que podem resultar em ações criminais. No Tribunal Superior Eleitoral, há 16 processos em curso, os quais podem tornar Bolsonaro inelegível. De quebra, mais de uma dezena de investigações sobre o ex-presidente tramitam na primeira instância judicial. E nesses números nem se considera o valioso mistério das joias da Arábia Saudita. Vem daí, e não da recepção esvaziada ou das declarações de Bolsonaro, as incertezas quanto a seu futuro. Incertezas essas que, aliás, não se estendem ao bolsonarismo, corrente que parece capaz de se manter forte por mais tempo. Opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira, desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. Está aí, este é o editorial da Folha de São Paulo, interpretado por Eduardo Bisotto. Bisotto, o que você achou aí, cara? Então, Renato, eu fiz uma live ao 12:30 no meu canal e a live inteira foi sobre esse editorial. Era o assunto único, praticamente. Cara, é assustador porque mostram, primeiro, um cavalo de pau da Folha. A Folha, tradicionalmente, esteve mais alinhada à esquerda, pautas progressistas. Essa cultura woke nasceu dentro da Folha de São Paulo. É uma das grandes responsáveis pela cultura woke no Brasil. Quem não lembra do conselho editorial que a Folha criou há pouco tempo, né, que era um conselho editorial todo setorizado, né, era literalmente separado por gênero, raça, etc. Deixa eu só pegar lembrei, não vou precisar pesquisar aqui. Pouca gente vai lembrar porque foi uma polêmica de alguns meses atrás, já passou. Antônio Risério escreveu um artigo na Folha, maravilhoso, diga-se de passagem, o Antônio Risério, sobre a questão negra no Brasil. E o Risério não teve uma resposta na Folha. Teve umas 20 xingando o Risério. E o Risério é negro. Ele é um estudioso da questão negra e o Antônio Risério é negro, baiano, baluarte da cultura brasileira. Ele só mostrava algumas falácias da cultura woke, desse identitarismo radical, dessa tentativa artificial de criar guerra racial no Brasil. Em suma, da escola Silvio Almeida de tratar a questão negra, que só consegue tratar essa questão tentando gerar uma guerra. Os negros têm que me odiar e eu tenho que odiar negros. E aí não entendem por que o neonazismo tem se fortalecido tanto aqui no Sul. O Risério tentou responder, Renato. A Folha negou o direito de resposta
por um colunista deles. O Risério era colunista recorrendo no jornal. Não deixou ele responder. O Risério sai da Folha, publicou um livro depois disso, mas foi jogado foi completamente escanteado por esse conselho editorial aí. Não, e eu lembro que as críticas que vinham ao Risério não eram focadas no texto dele, no que ele escreveu, na argumentação dele. As críticas eram basicamente: esse cara não pode falar isso que ele está falando. Ele não pode ter essa opinião. Era literalmente... Onde já se viu um negro ter essa opinião, mas daí racista sou eu, né? Exatamente. Então, pediram para ele ser calado e esse conselho editorial da Folha o calou. Aí, voltando a esse editorial do Bolsonaro, primeiro chama atenção essa guinada da Folha. Mas essa guinada tem motivo, Renato. O dono da Folha, Luiz Frias, ele assumiu o jornal há pouco tempo. Ele assumiu a coisa de 2 anos, que é quando Otávio morre, Otávio Frias Filho. Otavinho era de esquerda. O Otavinho comprava todas essas pautas woke. O Otavinho ele era um intelectual e ele gostava de rodar nas rodas intelectuais de esquerda. Então o Otavinho segurou a Folha na esquerda por muito tempo. Só que, para começo de conversa, quem paga as contas da Folha, do UOL, do grupo inteiro de comunicação, é a Pague Seguro do Luiz. Faz tempo que os dois não se pagam. O UOL não se paga. Os custos são muito altos. A publicidade não consegue cobrir o que custa manter o UOL e Folha. A Barão de Limeira tem uma puta de uma estrutura. Eles têm estúdio de TV lá, quase padrão Globo. E aí você tem que ter um editor padrão Globo, você tem que ter um cameraman padrão Globo. E óbvio que esses caras custam caro, os jornalistas deles custam caro. Então o Luiz paga a conta. Já tinha dado para notar uma guinada à direita na editoria de economia. Defesa de pautas liberais, batendo bastante nas pautas de esquerda, só que não tinha chego no editorial ainda. O Luiz é daqueles caras muito ricos que sempre foi bolsonarista, deve ter doado para a campanha, inclusive ele na pessoa física. O grupo de amigos do Luiz Frias é de direita e é bolsonarista. E esse me parece um editorial que é aquele bolsonarista envergonhado. É o bolsonarista rico que, tipo, tá, a gente apoia, nós sabemos que você tem voto, que você lidera as massas. Pare de fazer vergonheira e pare de dizer que você não reconhece a urna, que fica chato. Daí a gente quer ir na janta, o pessoal fica tirando sarro, essa bobagem aí de vacina. Então pare de ser negacionista. Aquele parágrafo do Partido Novo, então. Isso aí. Não, tipo, continue sendo bolsonarista, mas não faça a gente passar tanta vergonha, que senão fica chato. Pare. Só que eles não se tocam. Aquele último parágrafo ali, o que ele prega ao cabo, é que o bolsonarismo vire tucano. E a história é recente, a política se faz pensando em vitória. O Bolsonaro não deve se mirar no exemplo dos tucanos para se conduzir politicamente, né? O partido que acabou, que se desintegrou em praça pública, não é o que ele mire. Um editorial muito esquisito, e aí foi mais engraçado ainda, porque eles começaram a apanhar com esse último parágrafo ali, eles tinham manchetado esse último parágrafo, eles apanharam muito, e aí eles correram para desmentir que disseram. Não, porque não era essa versão, era outra versão, essa versão foi publicada por engano. Tá bom, editorial publicado por engano. Rolou isso daí, então, rolou um pedido de... Não, foi o estagiário. Isso aí, foi mais ou menos. Foi o operador baiano, a culpa é do operador baiano que botou no ar. Aí outra coisa que eu expliquei na minha live, Renato, é o seguinte: os jornais, veículos de imprensa têm sim uma divergência entre a direção comercial e redação. As redações no Brasil faz uns 40 anos que são inteiras de esquerda, uns 40 anos para mais. Só que no comercial, o dono, os diretores, essa turma é mais à direita. Então tem uma separação. Os donos sempre usaram o editorial numa linha de assim, ó, se meu repórter é comunista, ele ignora dados básicos da economia, mas eu defendo isso. O Estadão é muito isso. Teve uma época, Renato, que o Zé Dirceu, quando ele estava atuando como consultor, lembra que ele era consultor de várias empresas? Logo que foi cassado ali, ele foi atuar como consultor. Um grupo que ele deu consultoria comprou o Estadão. Comprou o Estadão, o jornal mais conservador do país. Aí o noticiário inteiro do Estadão era pró-petista. Você ia no editorial, tava lá o Júlio de Mesquita Filho descendo o pau no governo. Pareciam 2 jornais diferentes. Então o editorial sempre falou pelo patrão. O editorial, nesse caso, falou muito pelo patrão. Eles querem o bolsonarismo, só querem que o Bolsonaro bote focinheira nos dele.
traduzindo para o bom português, é isso. Ó, conta com a gente, isso é muito importante para a democracia, só pare de louco. Não seja tão bolsonarista, Bolsonaro. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.